Boa noite, estamos começando mais uma conexão plena. Vou esperar o pessoal entrar. Oi, Natan. Tudo bem? Estamos começando mais uma conexão plena. E hoje nós vamos falar com a pastora Rose. Ela vai dar um grande testemunho. Vou esperar o pessoal entrar. Mandem uns aviãozinhos. Que mais uma conexão plena está começando. Hoje é sexta-feira, com chuva. Que bom que a chuva veio, né? Quem estava sofrendo com alergia deu uma limpadinha e agora tá melhor para respirar. Estávamos passando alguns dias de seca, né? Mas graças a Deus, Deus está nos enviando a chuva e hoje o tempo está bom para quem estava sofrendo de alergia, né? Oi, Karina, o pessoal tá entrando aí. Boa noite. Hoje nós vamos ter a presença da pastora Rose e quem sabe a gente tem a presença do pastor Dino também, né? Hoje ela vai estar nos dando um testemunho sobre a oração, um ponto essencial, né? Oração é como oxigênio. Sem a oração, um cristão não consegue ficar em pé, não vive, né? Então, eu acho que eu já vou chamar Conexão Plena, eu e a pastora Denise, todos os dias, de segunda a sábado, às 19 horas, estamos aqui conectando as pessoas, né? Conectando a igreja, conectando com as pessoas, irmãos da igreja. Estamos passando por uma época diferente. Nós não podemos nos ver, mas aqui na Conexão Plena você tem chance de ver todo mundo, né? Estamos tentando trazer mais irmãos possível, né? Para estarmos conectando. Às quartas-feiras nós temos bebês, né? E acho que a semana que vem nós vamos ter um bebê bem especial aqui na Conexão Plena. Então não perca todos os dias às 19 horas, sempre com uma novidade. E hoje a gente vai estar com a pastora Rose Andrade, homem e mulher de Deus, né? E hoje ela vai estar falando um pouco do testemunho dela. Já com... Boa noite, Tudo bem? pastora! Muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui conosco. Eu Muito que obrigada. agradeço. Para mim é uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco também da nossa experiência com você e com Amém. quem estão aí Uhum. conosco, né? Sim. Eu acho que tá tendo um pouco de eco. Tem algum som a mais que o seu celular aí na parte? Eu acho que tá tendo um pouco de eco. Não tem agora, não tem mais nada. Tá. Eu estava orando porque a chuva é tão boa, mas também ao mesmo tempo pode atrapalhar a velocidade da internet, né? Eu falei, Senhor, ajuda que a internet não cair em nome de Jesus. Mas que bom que a gente pode se conectar mesmo nesse tempo diferente, né? Graças à internet, nós estamos conectando mais do que antes, né? O mundo inteiro está conectado. Glória a Deus. Ai, pastora Rose, mulher de Deus, Amém. sim, Karina. E hoje ela vai dar um super testemunho sobre a vida de oração, né, pastora? Amém. Amém. Sim, estamos aí para Uhum, contribuir, né? Compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem, uhum. né? A experiência que a gente tem vivido com o Senhor também. Sim, sim, o pessoal aqui já está ansioso para ouvir o seu testemunho, a Daniele também, pastora Rose, te amo, tem pessoas que estão com saudade de você, que bom que a gente pode matar a saudade Também, uma pessoa. também estamos com saudades também de todos, né? Amém. Mas Vamos logo, abrir esse logo, momento, né, isso vai passar e a gente vai poder estar com juntos, certeza. né? Nós vamos poder E estar sim, juntos. mais fortes ainda, né? Em nome de Jesus, mais Em fortes, nome de mais firmes Jesus. na fé. Aham. Posso orar para começar o nosso bate-papo aqui bem gostoso? Ok, Vamos podemos sim. orar? Aham. Convidar o Espírito Santo.
Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada por este momento, pela pastora Rose, que vai estar aqui compartilhando do seu testemunho, do seu agir, do agir de Deus sobre a sua vida, Senhor Deus. Usa nossos lábios, usa essa internet, a conexão plena, Senhor Deus. Usa essa Amém, Jesus. plataforma do Instagram, Senhor Sim, Deus, para que o Senhor. seu reino possa ser expandido, Senhor Deus, e que possamos ser Sim, edificados, que não haja nenhuma falha da internet por causa da chuva, mas sim sim, por causa da chuva nós podemos conectar mais ainda, Senhor Deus, que as amém, murmurações Jesus. possam virar em alegria. Senhor Deus, eu te entrego este momento Amém. nas tuas mãos, faça da tua vontade, Sim, usa a tua Senhor. serva da maneira que te agrada, Senhor Deus, usa Amém, livremente, o Senhor. Senhor tem todo o domínio sobre as nossas Amém, vidas, Jesus. te Amém, entregamos Jesus. e agradecemos por tudo que o Senhor Sim, irá fazer, Senhor. em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Amém. Deus, glória a Deus, Amém. né? Glória a Deus. Pastora, eu conheço esse lugar. Eu nunca estive aí, mas eu a conheço. Eu acho que você está num cômodo bem diferente, ou melhor, muito especial da sua casa. Pode Sim, mostrar um pouco, falar de onde é esse então, ambiente, o que que ele é? é, eu estou aqui no nosso lugar secreto, né? O nosso Uhum, lugar de intimidade com o Senhor, né? uhum, E é, é um lugar muito especial, porque aqui o Senhor tem falado muito conosco, nós temos tido experiências tremendas, né, com Ele, e é o melhor lugar da nossa casa, é aqui. sim. E como isso surgiu de separar um lugar, um secreto? Eu sei que vocês são de muita oração, né? E separar uma cômoda só para oração. Como isso surgiu, pastora? Me conta a história de tudo isso, da paixão pela oração na sua vida, na sua família. Então, nós não éramos assim de muita oração, orávamos, né? E eu sempre busquei, e há algum tempo, meu esposo, uma época, ele não orava muito, e vou falar essa parte também, porque faz parte, né? Uhum, Eu sei que hoje o que acontece conosco também foi resposta das orações lá atrás. Apesar uhum, de não ter uma vida de intensidade, de muita intimidade com o Senhor, que hoje a gente tem, que hoje a gente entende melhor dessa uhum, busca e a gente, né, tem prazer de estar na presença do Senhor. Nessa época eu cobrava um pouco, não, cobrava muito do meu esposo para que que ele orasse com a família. Era um sonho, que é um sonho que toda mulher tem, de uhum, ter que o esposo ore em família, que o esposo que puxe esse momento, que o esposo uhum, que exerça esse papel, que é o papel do homem enquanto sacerdote. Ele exercia, sim, em outras áreas, mas na área da oração, às vezes ele não orava como hoje ele exerce esse papel. Mas, enfim, uhum, e eu cobrava isso dele, cobrava, né? Mas uhum, aí, até que um dia, eu falei, Deus, a partir de hoje eu não vou mais cobrar, né? uhum, Porque a gente, às vezes, acabava desentendendo por causa disso, né? Se uhum, desentendendo. E aí, até que um dia eu falei, não, a partir de hoje eu não vou mais cobrar, assim, eu só vou orar. E a partir uhum, de então eu comecei a orar, então começou aquele processo que Deus começou a fazer na vida dele e na nossa vida, na nossa casa. Começou um processo, né? E eu realmente só orava e não cobrava mais. E isso às vezes é uma falha que muitas esposas cometem, né? Porque uhum, cobra muito do esposo, que o esposo ore, que o esposo, né, ore em família. Então, a cobrança não resolve, né? Então eu experimentei isso na prática, né? Só abrindo uhum, esse parênteses falando disso, que eu acho que é importante, né? Para uhum. nós enquanto esposas, né? Sim. Então eu não cobrei mais, e a partir do momento que eu não cobrei, que eu só orei, Deus começou a fazer a obra na vida dele, começou todo um processo. E depois, quando começou o processo que a gente veio aqui visitar o pastor Domingos e começou o processo para a gente retornar, que nós passamos 16 anos fora. Quem não conhece a nossa história, nós passamos 16 anos fora, somos seminário, e passamos 16 anos fora, né, em outro ministério, né, no Uhum, ministério individual, até que nós voltamos aqui, quando a nossa filha completou 15 anos, aí nós voltamos aqui para trazê-la para
conhecer Marília, que ela esteve aqui quando era pequena, 16 anos, né? 16 não, 14 anos na verdade, porque 16 sim, desculpa, é 16, estou confundindo um pouquinho. É 16 mesmo, porque quando ela ia fazer 15, nós trouxemos ela para estar vindo aqui em Marília, porque ela veio ainda muito pequena, né? Na época do Mas ela seminário, ela nasceu veio aqui em muito pequena. Marília, Ela nasceu aqui em Marilense. Marília, e quando ela tinha Aham. 15 dias de nascida, nós fomos para o seminário, voltamos para o seminário. Aham. Aham. Então, então nós trouxemos ela para conhecer o local que ela tinha nascido e também estarmos com o pastor também, com a pastora, né? E Uhum. aí foi quando começou todo um processo. O pastor convidou a gente para vir na imersão, para estar conhecendo a imersão, falou que acontecia a imersão, que era uma bênção e tal, que seria um diferencial na nossa vida, porque a gente ainda era muito tradicional, da igreja bem tradicional, ainda estava naquele nós não tínhamos ainda passado pelo processo, né, de Aham. mudança mesmo, né? E estávamos ainda bem tradicionais. Aí o pastor falou da imersão, que seria um divisor de água, para a gente vir na próxima que teria. Então, nós viemos na próxima imersão e nessa imersão realmente foi um divisor de águas, né? Quando nós vimos testemunho de algumas crianças que oravam 2 horas por dia e a gente não orava nem 1 hora, nem meia hora, digamos, né? Nem meia hora, assim, estar ali, né, na presença de Deus, orando, a gente não fazia isso, nem meia hora. Então, aquilo nos impactou muito mesmo. Então, a partir da imersão, nós fizemos um pacto aqui mesmo. Ele escreveu e eu assinei, ele assinou, de que a nossa vida nunca mais seria a mesma e que nós íamos mudar a nossa vida de oração e que nós íamos buscar, né, ter uma vida de oração também, de intimidade com Deus e também ter, né, no mínimo 2 horas de oração por dia, porque para nós ficou muito, né, foi muito assim, ficamos envergonhados, né, porque a gente não orava nem meia hora, né? Então, Uhum. assim, e aí Deus começou a trabalhar, o trabalhar de Deus, né, nesse período. E a gente não tinha um lugar para orar, a gente orava no nosso quarto, às vezes na sala, a gente não tinha um lugar específico para orar, né? Não tinha o nosso lugar secreto especial, né? Que Uhum. hoje, graças a Deus, nós temos, né? Uhum. Então, aí a partir de então, aí a gente veio, nós viemos para cá, aí todo o processo, o pastor confirmou mesmo para a gente voltar e nós sentimos de Deus que seria, né, que deveríamos voltar, sim, e tal, que Deus tinha muito para fazer nas nossas vidas aqui, Uhum. né? Então, nós viemos e aí começou todo um processo Uhum. e a gente começou a buscar orar mais, né? Mesmo antes de voltar para cá, demorou um ano para a gente vir, nesse período todo demorou Uhum. um ano para a gente voltar para cá, e nesse período nós já começamos a mudar a nossa vida de oração, né? Buscar mais, eu já comecei a orar também de madrugada, algumas vezes, buscar de madrugada, e Deus começou já a fazer um trabalhar de Deus na nossa vida. E quando Uhum. nós chegamos aqui, que o pastor Domingos pediu para um dos pastores que não está mais na equipe, estava na equipe, está nos discipulando, né? Porque era uma pessoa que orava bastante e que ele queria que a gente deixasse de ser tão tradicionais, né? E Uhum. buscasse, tivesse uma busca maior. Então ele indicou que essa pessoa nos discipulasse, e essa pessoa nos ensinou a orar, como deveríamos Uhum. orar, né? Assim, uma Uhum. busca mais intensa. E foi, assim, muito bom, que aí foi a continuidade do processo e também daquele pedido lá atrás, que eu todos os dias pedia, para o meu marido Uhum. ser um homem de oração, de busca, Uhum. né? Então foi todo um processo. E nós começamos a orar na nossa casa aqui, que a gente morava numa casa, alugamos uma casa e morávamos, que agora esse apartamento é nosso, mas nós morávamos numa casa de aluguel. E aí lá não tinha um quarto para a gente poder fazer o nosso secreto. Já sabíamos, aí já tínhamos descoberto do secreto, a importância de termos um lugar secreto, termos um lugar para orarmos. E, mas lá não tinha como a gente ter esse lugar. Então a gente orava, Uhum. fazia o nosso secreto na sala. Então, toda madrugada a gente levantava para orar. E nesse Uhum. período, foi um período que foi muito difícil na nossa vida, porque foi o período que ele também teve o problema de descolamento de retina. Então, a gente começou a buscar mesmo, aí a gente começou a buscar mesmo intensamente, né, por um Uhum. milagre. Mas o nosso secreto se tornou a nossa sala. De madrugada a gente acordava, de madrugada, às 4 e poucas, 5 horas, todos os dias, para estarmos ali clamando por um milagre,
né, na vida Uhum. dele. Também por uma intimidade, buscando ali, mas também um, um milagre também para a vida dele, né, para a Uhum. cura. E graças a Deus o Uhum. Senhor ouviu a nossa súplica e realizou um milagre na vida Amém. dele, porque era para ele estar hoje cego, mas o Senhor fez um grande milagre, porque ele teve só Uhum. 10% de visão, né, ficou com apenas Uhum. 10%, e o Senhor restaurou a visão dele, 100% na esquerda e 90% na direita. Então, ele está curado para a Amém. glória de Deus. Deus fez um grande Uhum. milagre na vida dele, e nós Uhum. somos muito gratos a Deus por tudo que ele fez, e com Uhum. isso a gente cada vez mais, né, temos buscado, a gente nunca chega num patamar que a gente pode dizer, Uhum. ah, não, eu já tenho intimidade suficiente com Deus, nunca vamos chegar aqui, né? Então, Uhum. mas temos buscado, temos tido assim um pouco mais de intimidade com o Senhor. Eu sei que ainda é Uhum. pouco, ainda é muito pouco, mas nós temos Uhum. buscado e temos crescido. E a partir de então, né, Uhum. a gente começou a buscar, sem ter um lugar Uhum. secreto. Mas quando nós mudamos para cá, para esse apartamento, aí nós Uhum. reservamos esse local aqui, né, Uhum. para ser o nosso lugar secreto, nosso lugar de Amém. intimidade maior com Uhum. o Senhor. E assim Uhum. tem sido, tanto na vida dele quanto na minha, tem sido um referencial, porque a gente tem tido momentos aqui muito marcantes de Uhum. Acho que travou um pouco. Senhor. Pastora, travou um pouco. Então A imagem é parou. isso. Pastora Rose está conosco. Tá falando. E agora acho que voltou. Ok, Uhum. sim. Então é Estava isso. falando. Então aí Deus Uhum. preparou e nós Amém. organizamos e tem sido bênção na nossa vida. Uhum. E uma curiosidade, eu estou vendo ali uns livros, quais a maioria dos livros que o pastor ou a pastora tem na sua coleção ali atrás? Pode dar algumas dicas de livros que a gente poderia ter no nosso secreto? Eu estou vendo ali 3 pilhas de Bíblia, é isso mesmo? Isso, é isso Uhum. mesmo. Tem várias traduções, Bíblia é o que não falta aqui, né? Tem várias Uhum. traduções e é, aqui atrás também tem mais uma estante com mais alguns livros. Uhum. Então, não está tão Ah, organizado, mas tem alguns livros ali, né? aham. E tem vários livros são vários livros, né? E um dos livros é Paixão pelas Almas, é, Maturidade do Luciano Subirá, são assim, livros que eu Uhum. indicaria, que foi também, o pastor Domingos tem muitos livros que ele indicou para nós, mas nós temos aqui Uhum. vários livros, né? Tem Discipulado 1 a 1, não podia faltar aqui, né? Do pastor Eide, Uhum. não podia faltar na nossa, né? Aqui. É o Enraizados, que é um livro muito bom. E também tem um Uhum. livro que não está na nossa estante, que também é um livro antigo, e que eu gostaria de compartilhar um pouco sobre isso também. Foi um livro que eu Uhum. li agora recente, que é um livro que a gente indicou para uma pessoa estar lendo, que é Mulher Controlada pelo Espírito Santo. É um livro antigo e que ainda, que Uhum. ele já não tem mais, só pode, a gente consegue só, não encontra nas livrarias mais, só baixando pelo PDF para estar lendo. Uhum. E então, esse livro é Mulher Controlada pelo Espírito Santo, e eu já tinha lido lá atrás, quando eu ainda estava estudando no seminário, lá atrás, quando eu ainda era solteira. E aí eu li esse livro, mas agora, quando ele indicou para alguém estar lendo, eu li esse livro novamente. Então, Deus Uhum. falou tão comigo de uma forma tão especial, que eu Uhum. descobri aí que algumas áreas da minha vida ainda precisava do controle do Espírito Santo, que fala Uhum. sobre o temperamento controlado pelo Espírito Santo, né? Fala sobre os nossos Uhum. temperamentos. Então, assim, muito bom, ótimo, esse livro também recomendo, mas eu quero recomendar alguns livros, né, Uhum. especiais, que é O Lugar Uhum. Secreto, né, do meu Sim. esposo, do pastor. Aham. E pastora tem muita participação nesse livro, né? Ou melhor, acho que escreveram juntos. Tá travando um pouquinho, mas em nome de Jesus vai melhorar a situação da internet.
Travou um pouco. A pastora Rose está conosco aqui, falando do secreto. Ela estava mostrando o livro e travou. Pastora, nessas horas, o que que a gente vai? Ah, A pastora, internet pode está dando. apresentar novamente? Deu uma travada. Você travou. Então, é o Oi, lugar pastor. secreto, né? E Uhum, o subtítulo, ele fala muito sobre orfandade, sobre paternidade, né? Porque quando nós uhum, não sabemos quem nós somos em Cristo, nós não temos, assim, a nossa identidade resolvida em Cristo, fica uma uhum, lacuna muito profunda e várias, né, a gente tem várias dificuldades na nossa área emocional quando nós não somos bem resolvidos. E uhum, tanto meu esposo quanto eu, um dia nós fomos órfãos de pais vivos, né? Nós tivemos a uhum, mesma experiência na questão da orfandade, mas Deus nos curou e hoje nós estamos curados para a glória do Senhor. uhum, Mas aqui, uhum. então, eu creio que Deus não une vidas, Ele une propósito. Então, Ele nos uniu com o propósito de sermos curados para poder a gente curar outras pessoas. E também aí eu Uhum, indico um outro livro também dele, que é O Lugar Secreto 2, que ele uhum. escreveu sobre jejum também, mais profundo sobre jejum e oração, e também como ele venceu a obesidade, porque ele pesava 120 quilos, né? E através Aham, do jejum, da oração e da disciplina, né? Ele aham. perdeu mais de 40 quilos, né? Para a glória de 40 Deus, né? quilos. Então, ele Amém. conseguiu Fez alguma vencer a cirurgia, obesidade. pastora? Pastor Não Dino fez passou por cirurgia. alguma cirurgia? Não, Uhum. não, não passou por cirurgia, somente mesmo ele se reeducou, Jejum, reeducação oração e disciplina. alimentar e oração e jejum também. Ajudou muito, porque ele é um homem hoje que, Amém. graças a Deus, ele é um homem que ora Uhum. bastante, que jejuma também bastante para a glória de Deus, né? Tudo para a glória do Amém. Senhor. Né? Então, também Uhum. temos esse livro também, ele também escreveu esse outro livro sobre oração e Uhum. intercessão, né? A única arma que penetra o mundo espiritual. Então, assim, são livros que eu indico, né, para que as pessoas possam estar Uhum. lendo, né? E ele também escreveu outros livros também, sobre Uhum. libertação, né, sobre educação financeira, que também são livros que eu também indico, né, para que as Uhum. pessoas também estejam lendo, além de outros livros que nós temos aqui, né, na estante, que agora, assim, para mim, é, falar deles, né? Assim, sem estar próximo ali. Mas nós Pastora, temos, a né? Tati Aí, está falando aqui que não deu para ver a capa direito. Será que você pode aproximar mais e parar um pouco? Oração, sim, ela esse é posso, né? A única arma que penetra o mundo espiritual. espiritual. Isso. Aham. O outro livro, você pode Esse, aproximar os livros do o pastor? outro sim. Esse é sobre o jejum, né? Como ter uma vida Uhum, transformada pela oração e jejum. E uhum, também ele dá algumas dicas aqui, né, de a uhum, pessoa, de reeducação alimentar também, que a pessoa também pode, através desse livro, conseguir também vencer também a uhum, obesidade, se for o caso. E esse é o lugar uhum, secreto, né, onde uhum, fala da orfandade, da uhum. paternidade, que é uma área muito que hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam vencer essa Sim. área. É uma área Uhum, muito que uhum. a gente sabe que as pessoas, né, têm algumas dificuldades, algumas pessoas que Sim, são aham, órfãos de sim. pais vivos, infelizmente, né? Então, é que precisa Sim, vencer. aham. Nós somos órfãos de pais vivos, mas muitas vezes também nós, sem querer, tornamos nossos filhos órfãos, né? Porque não conseguem Exatamente isso. seguir. Uhum. Uhum, Não consegue. Nós passamos assim, infelizmente, algumas coisas que a gente não tinha vencido ainda também para os nossos filhos, mas que uhum. agora nós temos orado, temos buscado e Deus tem dado graça, eles também têm vencido, eles também têm, né, graças a Deus, tá? Estão firmes no Sim. Senhor, para a glória dele. Uhum. A outra coisa Amém. que eu queria falar sobre quando começou o Lugar Secreto, que em 2015 o pastor foi na Coreia, né? Então, foi um divisor de Eu, água na vida eu não dele. lembrava, não lembrava do pastor Dino. Mas aí ele falou assim que ele foi curado do olho e eu lembro que eu encontrei ele na escada lá do acampamento e ele falou assim: será que alguém ora por mim? Porque eu só tenho 10% da minha vista.
Só lembro essa Exato, ele parte. foi para a Coreia, ele estava nesse processo. Uhum. E assim, Ainda sabe assim. quando é muita coisa para fazer e não me dei conta, mas ele conta o final da história, o pastor Dino conta o final da história e eu não fiz parte dessa história, infelizmente, né? Assim, passou e eu não consegui dar esse auxílio. Mas aí, pastora, continua essa história linda. Então, e aí ele foi para após Coreia, aí sim que ele nunca mais foi o mesmo, foi transformado mesmo, né? Não é porque está na tua presença, mas e ele foi um divisor de água na vida dele, então ele foi muito tremendo as experiências que ele teve lá, e glória a Deus por isso, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Domingos, né? Da pastora Amém. Rosângela, porque por nos trazer de volta e por também nos dar muitas oportunidades, e aqui nós temos vivido grandes experiências, porque eles nos deram essa oportunidade de poder retornar para Marília e estar, né, desfrutando das bênçãos, né? Poderia estar desfrutando em outro lugar, mas Deus escolheu aqui para que a gente pudesse estar, Amém. né? E ele também, Uhum, através da PIB, ele pôde estar indo lá na Coreia e ter uma uhum, experiência tremenda. E toda vez que ele dá o testemunho dele, depois ele pode estar falando mais um pouco, né? uhum, Mais a fundo, uhum. porque nada é melhor do que ele para dizer isso, né? Sim, Para será que a estar gente já falando, pode né? convidá-lo? A experiência, né, da Coreia, nada é melhor do que ele para dizer, né? Aham, Porque e sim. aí ele despertou em mim, eu fiquei assim com vontade de estar indo também, mas não foi possível até hoje, mas eu creio que Deus ainda vai me dar essa Sim, oportunidade sim, eu de estou poder estar orando. indo lá, né? E Aham, também de poder viver muitas experiências lá, né? uhum, Eu sim, creio que Deus com ainda vai certeza. preparar. Aham, já, Então, eu assim, também. Chega logo ano que vem, porque corona vai estar acabado, vai ter em cura, vai nome ter. de Jesus, esse corona vai Sim, e nós desaparecer logo. vamos sair dessa com mais fé, né? Com mais oração, vida intensa de oração. Mais ousadia, mais confiança Uhum, pleno no Senhor, né? E vamos amém. continuar servindo ao Senhor assim com muita, né? Com Uhum, muita perseverança, né? Em nome de amém. Jesus. Uhum. Sim. E poderíamos convidar o Pastor Dino para fazer uma pequena participação da nossa live, para ele poder estar contando esse testemunho da cura da vista e de o que interessa muito às mulheres, perda de peso. Ah, sim, tá. Vamos estar. Estou dando uma. Eu Ele sei que está o Pastor vindo já. Dino está Ele ocupadíssimo, está mas a vindo. gente pede esse favor. Não, ele está aqui à disposição também para contribuir. Amém. Olá, Ana, tudo bem? Olá, rapaz! Tá joia? Eu falava, Pastor, dá para aproximar mais? Deixa eu pegar aqui uma cadeira, peraí. Ele vai pegar Aham, uma cadeira e fica mais fácil, né? aham, que Então, mas a olha, conversa vai ser longa. realmente, né, Deus tem uma coisa que eu aprendi, né? Ele no começo ele ainda orava, ele disse que orava menos, aquele dia ele disse para mim para você que eu era mais sensível à questão do Espírito, e aí eu comecei a orar, ter algumas experiências com o Espírito Santo, orar, né, em línguas, tal, e ele ainda não orava, então ele falava assim, ou então ter alguns outras manifestações de ficar a unção do riso, né, que a gente fala, né? E às vezes Uhum, até de rolar no tapete lá da outra casa que a gente morava, quando foi no início, né? Ele uhum. dizia assim, eu acho que eu não sou crente, porque não acontece comigo, não acontece comigo Mas, e mas tal. até hoje é assim. Até hoje é assim. Eu estou aqui orando, tô ó, Uhum. tempão na presença de Deus, ela já entra na porta do quarto chorando aqui, se largando aqui. Eu falo, Deus, eu quero um coração assim, Senhor. E um dia também tive uma experiência, uma única vez, de lavar louça e começar a falar em línguas lavando louça. Eu saí do secreto e fui para lá e Uhum. continuei de lavar louça e tá falando em línguas lavando louça. E aí ele tinha saído, eu estava sozinha nesse momento, nesse Uhum. dia. Aí ele voltou, ok, ele voltou. Aí ele saiu contando para todo mundo. Aí até um dia o pastor falou até de púlpito, porque eu estava lavando louça e falando em línguas, porque Na né, verdade, eu Ana, estava sim. sozinha, estava eu e o Na Senhor. verdade, ela disse no início que ela era
tradicional, não, o tradicional era eu. Ela sempre foi do fogo, só que eu segurava. Eu não deixava nem bater palmas, eu segurava na mão para poder não bater palmas. E quando orava muito tempo, ele também falava amém, amém. Ah, aquele marido que pelo amém, vamos embora para casa, né? Na igreja. Vamos terminar É essa verdade. oração, vamos terminar essa oração. Pastor, conta a experiência da cura. E a gente, nesse horário, tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, lavando a louça, arrumando a casa, arrumando a mesa para o jantar. E para as mulheres que querem perder peso, fala o milagre do perder peso, pastor. Do juntar o bom e o agradável. Porque perder 40 quilos, pastor. 42,5. Oi, 42,5. Eu cheguei ao ápice de 122,5 quilos. Acontece o seguinte, Ana, assim, tudo é uma questão, no meu caso, foi uma questão de resolver uma situação de paternidade não resolvida. Eu tinha uma paternidade mal resolvida, e aí muita ansiedade, e a minha ansiedade, eu gostava o quê? De comer. Só que eu tenho, assim, todo um histórico, tinha uma família, gostava de comer comida, não tinha em casa essa questão de comprar pão, essas coisas, não era comida. Você comia quando tinha pela manhã, almoçava e jantava o que sobrava. Então, assim, era o hábito. Então, a minha vida, para vencer esses hábitos, foi, assim, algo que foi de Deus. Quando eu estava pesando 122,5 quilos, eu encontrei um rapaz, e eu estava subindo 2 lances de escada, e ele vinha descendo. Ele disse assim, você está bem gordo, hein, pastor? Falei, um pouquinho. Ele disse assim, faça como eu. Jejum e oração vai emagrecer. Eu quase dei um murro nele, porque assim, eu era um batista tradicional, né? E aí, passou o tempo. Até que Deus, quando eu entrei no lugar secreto, que Deus me curou do espírito de orfandade, Deus foi mostrando as áreas da minha vida que eu precisava vencer, foi a questão de cuidar da saúde. Então, Deus... eu ontem disse na live com o pastor Mecenas que eu precisei ficar cego para poder ver a Deus como meu pai. Foi essa a verdade. Então, assim, eu não cuidava da saúde e eu comecei um processo. E quando foi, então, em 2014 que nós começamos esse processo, a igreja fez Em 2014 eu já tinha perdido 12 quilos. Mas em 2014 a igreja fez o programa 50 dias de jejum e oração com uma reeducação alimentar com o livro Plano Daniel. E ali eu comecei a mudar... A Priscila está aqui conosco. A irmã dela, Roberto Benda. Priscila Franca. E aí eu comecei então a fazer uma reeducação alimentar. Eu fui eliminando tudo aquilo que eu gostava. O que eu fazia? Eu comia, misturava macarrão, feijão, arroz, farinha, todas essas coisas. Pão francês, comia 4 pão francês pela manhã, 3 à tarde, jantava à noite. Ai, você Priscila. Imagina. A Priscila está aí, ai. Você está entendendo? Então eu fui tirando. Aí eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. No dia que eu comia arroz, eu comecei, eliminava a farinha. No dia que eu comia farinha, não tinha arroz, e fui eliminando massas, carboidrato, fui fazendo aquilo que estava sendo orientado pelos profissionais, porque naquela campanha de jejum e oração, vários profissionais estavam dando dicas, e eu comecei a seguir todas elas e comecei a colocar diante de Deus. E aí eu fui perdendo peso, e até hoje eu tenho essa reeducação alimentar. Então, eu não como arroz branco, eu eliminei massas totalmente da minha vida. Agora, o grande divisor de água foi quando eu deixei o açúcar. O açúcar, eu era viciado em doce. E eu cortei literalmente. Então, desde 2015, eu cortei o açúcar da minha vida. Eu não como e não bebo nada que tenha açúcar. Então, assim, e eu fui perdendo. Deve ter sido uma luta, pastor. Não, mas aí... Geralmente... Mas é o segredo onde entra o jejum e a oração. O jejum é para mortificar os desejos da carne. Então, na hora do almoço, a Rose estava lá fazendo almoço e tal. Eu vinha até o meu tempo de oração, eu vinha ler a Bíblia, me alimentar da palavra de Deus. E aí
foi algo assim que mudou a minha vida. Então, assim, o jejum é para você mortificar a obra da carne. Agora, Uhum. você não emagrece, não perde peso se você não decidir uma reeducação, por uma reeducação alimentar. E Uhum. você vê, nessa época que eu tive o descolamento de retina, uma das Uhum. áreas que estava sendo investigada é se eu era diabético. Uhum. Nos primeiros meses eu não estava nem aí, continuava comendo tudo que vinha, açúcar e tudo mais. E quando eu cheguei na Coreia, Deus me questionou essa questão de cuidar da minha vida. O que Ele tinha Uhum. para fazer através da minha vida, eu precisava ter saúde. E aí foi onde eu fui impactado por Deus, eu tomei a decisão de Uhum. eliminar minha vida. E aí eu cheguei, hoje eu mantenho menos 80 quilos, quando passa de 80, chega a 81, eu já vejo, corto, estabeleço aí um outro tempo de jejum, consagro a Deus, e assim eu vou. Agora é reeducação alimentar, não tem outro segredo. Deus Uhum. deixou os profissionais da área para nos ajudar. Sim. Não tem outro segredo, é reeducação alimentar. Agora, o jejum vai te fortalecer na parte espiritual, porque o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Uhum. Eu vou dar uma dica para as irmãs que estão lutando com peso, tá Uhum. bom? Prática. Ó, Sim, precisamos. está diante daquele prato delicioso, daquele doce, é um exercício bem simples. Olha Uhum. para a comida e faz assim, ó. Você não me pertence, saia Não daqui. me pertence. Pronto, esse é o segredo. Jesus, é muita luta. A nossa luta não é contra a carne, mas o bife fala mais alto. Não, o Mas bife pode, o a bife vida pode. cristã, a vida cristã não é uma colônia de férias, é um campo de batalha diário, né? Ai, Senhor, Então, o é verdade. segredo é, ou você mata um leão por dia, ou no dia seguinte vai ter que matar 2 leões, você escolhe. Eu prefiro matar um todo dia. Não, deu uma cortada. Matar 2 leões por dia, ou qual que era o outro? Não. Ou você mata um leão todos os dias, ou no dia seguinte vai ter que matar 2 leões. Então eu Ai, prefiro matar um todos os acumula. dias. Sim, tem o resultado de que acumula, né? Se você não mata todo dia, Exatamente. vai acumular e depois fica mais Exatamente. difícil, Senhor Jesus. Mas olha, Ai, obrigado, eu vou deixar. Só que eu vou falar um detalhe para você. uhum, A minha esposa, ela foi muito perseverante, porque eu negligenciava essa área da oração. Quando ela me uhum. chamava para orar, ela ficou chocada no dia que eu falei para ela que eu tinha a raiva de orar junto com ela. Imagina isso. Porque assim, a oração dela, Ó, ela sempre muito teve joelho no chão. ela sempre teve assim, essa vontade, esse desejo de orar, e eu que segurava. Eu achava que não era necessário. Então, a parte de orar com os filhos, eu sempre deixei por conta dela. Uhum. E aí eu conto isso, eu conto esse meu testemunho. Graças a Deus eu estou resolvido, Deus me perdoou, eu estou corrigindo, aquela questão toda. Mas a questão é a seguinte, ela foi perseverante, ela disse uma coisa, no dia que ela parou de cobrar e orar, Uhum. Deus começou a agir. Então, Uhum. e até hoje ela busca, até hoje, assim, eu tenho no meu coração, eu peço para Uhum. Deus, eu falo isso. Ela tem, esse dia eu falei para Deus, numa oração um tempo atrás, eu falei, Deus, por que que a minha esposa na tua presença, e rapidão ela já está no Charabacantas, e eu fico aqui, ó, parecendo aquele carro a álcool que tem que Em esperar, ele nível disse de frio. assim, ele Uhum. falou, filho, não é tempo de oração, é nível de quebrantamento. Hum. Não é tempo de oração, é nível de quebrantamento. Então, no dia que nós buscarmos nos quebrantar diante de Deus, nós não vamos chegar à perfeição, mas nós vamos buscar. Então, eu louvo a Deus, se Deus tem feito alguma coisa na nossa vida hoje. A minha esposa, não tenho dúvida que Deus respondeu a oração dela e estamos aí. E o interessante, Uhum. uma coisa que nós aprendemos, tá? Que não é você orar pelo seu cônjuge, é orar com ele. Eu Uhum. orava por ela todos os dias, mas é um diferencial quando você ora um pelo outro, põe as mãos na cabeça. Então, hoje,
ela tem liberdade, eu tenho liberdade de pôr a mão na minha cabeça todos os dias e orar, abençoar a Deus, guarda os olhos do meu esposo, guarda os ouvidos, guarda os lábios, guarda os passos, livra do mal, livra da tentação. Eu sei que quando eu saio de casa, eu tenho uma esposa que está intercedendo por mim. Então é o segredo, Amém. Glória a tá bom? Deus. Glória a Deus Deus. abençoe. Amém. Ó, Amém. fala pro Natão, acho que ele está aí, amanhã, ó, mesmo bate horário, e amanhã nós vamos orar em Chaporã. Amanhã nós vamos tremer aquela terra lá de orar, em nome de Jesus. Ele Amém, falou assim, amém. já tô dentro. Eu não tô sabendo, Tá, mas já tô dentro. Eu falei, sim, meu amor, você já está dentro da unção e na bênção do Senhor. Eu te envio na presença do Senhor. Deus Amém. abençoe. Vou deixar você terminar com a minha esposa, tá bom? Amém, Fica na amém. paz. Obrigado. Obrigada, pastor, Ó, pela e participação. eu quero endossar os livros que ela indicou aqui sobre oração. Ó, viu? Ó, Super top. pode deixar. Como Aham, diz, já tenho eu ensinei para o Natan, supimpa. supimpa. Todo dia ele vem com uma palavra nova. É. Tchau, Deus abençoe. Você não falou... só ele Amém. não falou da Coreia. Deixa eu falar um Falei, pouquinho da falei, falei Coreia. da Coreia, sim. Foi um divisor de águas na minha vida. Ele não quer não tomar meu Tchau. tempo, ele não quer. Ele quer que eu fique com Pastora, você. nos ensina um segredo de oração da mulher que ora pela família, pelo marido, porque tem algumas brechas que a gente deixa, né? A pastora acabou de falar. Eu sei que quando eu saio de casa, tem uma esposa que ora por mim. Quais são as áreas que você ora para que o Espírito Santo esteja selando a sua casa, a sua família, o seu marido? Nos dá as dicas de oração, por favor? Eu oro para que Deus guarde mesmo, né, ele em todo lugar onde ele estiver, porque a Bíblia diz que ao nosso redor é os anjos do Senhor que está, mas ao nosso redor é o nosso inimigo. Então, se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar. Então, eu oro para que Deus guarde mesmo os olhos dele, as mãos, para que Deus abençoe, para que Deus livre ele mesmo de todo mal. Então, assim, toda investida de Satanás, porque é uma vigilância constante que nós temos que ter todos os dias. E eu me lembro de quando, apesar de não orar tanto, de não ter tanta intimidade, mas eu sempre orei por ele. Quando nós moramos aqui da outra vez, quando tínhamos só o William era pequeno, ele saía para trabalhar e eu sempre dobrava os meus joelhos e clamava, né? E clamava por ele, clamava pelos filhos. Enfim, desde quando eu me converti, eu aprendi a orar pelo meu esposo, né? E orar também pelos filhos que o Senhor me daria, né? Que o Senhor já ia me dar, eu já orava. Então, é uma forma da gente estar gerando, né? Gerando o nosso... Orava pelo um esposo, orava por né? Ter um esposo que é quem ele é hoje. E quando antes de nós nos casarmos, Deus me deu uma promessa, lá em Jeremias 29, do 11 ao 13, né? Que diz que ele sabia que ele tinha planos de paz, né? E então que ele tinha um plano de paz e tinha uma esperança. Então, firmado nessas promessas, é que nós estamos vivendo isso hoje, que nós estamos vivendo. Amém. Então, eu sempre firmada, apesar das lutas, nossa vida não foi só flores, nosso casamento não foi só flores, mas tudo que nós passamos foi na oração, na perseverança, né? E o segredo é esse, é perseverar sempre, é não desistir. O segredo é orar sempre pelos nossos esposos, por nós mesmos, né? Para vencer as nossas limitações, que eu não sou perfeita, tenho um monte de limitações. E o segredo para a gente, para perseverar tanto o casamento quanto as nossas vidas, é oração, é busca, é clamor, é estar na presença de Deus buscando sempre. Mas, apesar de tudo isso, ainda a gente erra, né? A gente ainda comete um monte de pecados e que a gente tem que estar ali constantemente, todos os dias, nos quebrantando na presença de Deus, né? Colocando. Então, assim, o segredo é esse, é colocar mesmo para Deus guardar, né? A boca, guardar tudo, né? Onde ele for, Deus está os anjos do Senhor acampados ao redor. Sempre foi essa a minha oração. Por ele, pelos filhos, vai continuar sendo assim. Porque eu creio que Deus tem nos dado muitas vitórias, muitos livramentos, porque a gente não tem deixado de clamar. Né? Muitos e muitos livramentos Deus nos deu, porque a gente sempre tem clamado a Ele. Então, o segredo é em tudo a gente colocar
em oração. Esse é o segredo. Uhum. Eu E sei que outra ainda... coisa, uhum. A nova fase do ministério que está começando ali no Ixaporã, né? A pastora acabou de mencionar Ixaporã. Quais são os sonhos, os planos que Deus colocou na vida de vocês, pastores, sobre a terra de Ixaporã? Porque a gente, assim que estava parando, né, a igreja lá em março, até a gente via os pastores lá nas terças-feiras, né, na terça plena, a gente até orava junto, mas Deus tá movendo agora, né, o território espiritual. Quais são os sonhos, os planos, é o que Deus colocou na vida de vocês sobre essa nova terra? Então, são novos planos, novos projetos, uma etapa nova, né, na nossa vida Uhum, ministerial. E os planos é ver ali uma grande igreja e uhum, ter um grande avivamento. É isso que nós temos clamado, para que o Senhor possa nos usar ali, para que, né, e aqueles irmãos que já têm ali um grupo, para que nós possamos ganhar aquela cidade para o Senhor Jesus. Né, e ter ali um grande avivamento, que ele seja um foco de um grande avivamento. Nós cremos, uhum. temos profetizado, temos gerado, temos buscado isso. E Amém. cremos que vai acontecer para a glória do Senhor, porque né, Uhum, é o propósito de Deus. Eu creio que Deus está nos levando para ali. Deus está direcionando. uhum. Estamos aí na E, dependência do Senhor. uhum. E Ixaporã já foi liberado para cultos? Ou como está a Não, situação ainda. lá? Porque é uma cidade perto, mas que é uma outra cidade, né? Então acho que tem uma outra realidade. Na verdade, o prefeito lá, ele está seguindo também a direção do governo do estado. Então, ainda não foi liberado totalmente, né? As células a gente já está realizando também, como aqui. Uhum, Mas os cultos mesmo, a gente ainda não voltamos os cultos, até porque também estava sendo realizado em uma casa, na varanda de uma casa, né, de uma irmã. uhum, Então, até que a gente conseguiu o prédio, antes a gente ainda não tinha um prédio, né? Não tinha uhum, alugado um prédio, aí a gente conseguiu o prédio, está reformando, estamos em reforma, estamos quase acabando. uhum. Mas não vamos voltar, né, sem que seja liberado, né? Sem Uhum, que termine esse período, sem que o governo libere, o prefeito libere, uhum, porque nós queremos fazer tudo certinho. Mas nós temos ido lá, temos visitado alguns irmãos com todo cuidado, usando uhum, máscara, usando, né, o gel e tudo, mas nós temos ido lá, abençoado algumas famílias, oramos, temos cuidado dos irmãos, temos ido lá uhum, e temos uhum. cuidado dos irmãos, né, para que eles não fiquem lá tão sozinhos, né? Temos Sim. Uhum. ido lá, temos Amém. feito. Pastora, já estamos quase chegando no final, só que a gente quer receber essa unção, né, da mulher que ora pelo marido e pela família. Eu queria que você desse as últimas considerações, foi muito bom, né, de poder estar aqui ouvindo testemunho tão forte, as palavras foram me fincando, e as últimas considerações e receber essa oração de unção sobre as nossas vidas, para que tudo que aconteceu na sua vida possa acontecer o mesmo para nós que estamos assistindo, que estamos do outro lado, né? Possamos receber da mesma unção. Pode dar a conclusão aqui e queremos muito receber. Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer, né, pela oportunidade, né, que você me deu de estar aqui juntas, nós estarmos juntos, né, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado. Eu sei que ainda é muito pouco, mas né, eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, né, Ele tem infinitamente mais para nos dar, para derramar sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a vida de cada uma que está aqui ouvindo, cada pessoa que está Uhum, junto conosco participando. Eu sei que Deus tem muito mais para nos dar, mas nós precisamos estar disposto, né, deixar Deus falar uhum. conosco, nos derramar, nos quebrantar na presença dEle. É tudo que nós precisamos, nos quebrantar, né? Amém. E porque ele não resiste um coração quebrantado. Então, que Amém. cada dia nós possamos nos quebrantar mais, cada dia nos arrepender, fazer um autoexame a cada dia e buscar cada dia mais. Não desistir da nossa família, não desistir de orar, aquelas que ainda não têm os seus esposos crentes, ou ainda não tem um esposo que ora, que está ali junto, que busca junto ao Senhor.
que está junto com a família buscando. Então, que você não desista, querido. Não desista de orar pelo seu esposo. Não desista de orar pelos seus filhos. Você que talvez tenha um filho que não está na presença de Deus, não desista. Continue clamando. Persevere em oração. Continue se fortalecendo no Senhor. Não desista, porque você, Ele te escolheu. Ele escolheu você para ser a intercessora da sua casa. Se o seu marido não está junto com você, não desista. Continue clamando, porque Deus vai fazer a obra. Eu tenho certeza disso, porque Deus fez na minha vida, na minha casa. E Ele vai fazer na sua também. Ele vai fazer na casa de cada Amém. um de vocês, eu tenho certeza. Então, continue clamando, continue buscando, porque o Senhor tem o melhor. E tem o infinitamente mais para a vida de cada um de vocês. E Ele vai dar vitória, Ele vai continuar nos dando vitória. Porque é dele que vem, é por Ele que nós existimos, nos movemos, né? E então é isso, continuar confiando, buscando, tendo fé, perseverança, que tudo vai dar certo. Amém. Nós vamos alcançar, nós teremos Amém. vitória. E nós, em Cristo, nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vitoriosos. Amém. Amém? Sim. Clau, eu também creio, eu também recebo. Fer, amém. Glória a Deus. Aqui tem a Alessandra também, amém. Sim, nós recebemos. Amém. Vamos concluir Toda com a honra, oração toda da glória pastora ao Fer Senhor Porão. sempre, né? Toda honra, toda glória sempre ao Senhor, porque é Ele aqui, né? É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece a cada dia. Ok? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar com a pastora. Vamos orar, então. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, nós temos o coração imensamente grato pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova cada manhã sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou, ó Deus, e nos trouxeste para a tua maravilhosa luz. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus, nós não temos outro bem maior além de ti, Senhor. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Amém. Obrigado, papai querido, obrigado pelo meu esposo, obrigado pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus netos, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus fiel que nos sustenta, apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, o Senhor nos sustenta a cada dia. O Senhor nos ama. Obrigado, porque o Senhor nunca desistiu de mim e o Senhor nunca desistiu da minha família, papai querido. E obrigado a Deus por cada pessoa que está assistindo, por cada família, Senhor, que está representada através dessa live, Senhor. Obrigado a Deus que o Senhor possa abençoar cada casal, cada família, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada filha tua que está, ó Deus, participando dessa live. Abençoa, Senhor, se porventura tem alguém que está lutando pela sua casa, que está lutando pelo seu casamento, papai querido, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar força para que essa irmã persevere, para que ela possa, Deus, não desistir, fortaleça a sua fé, a sua esperança, porque o Senhor é um Deus de milagre. Obrigado pelos milagres que o Senhor já realizou na minha vida, na minha família, Senhor, na minha casa, Pai. E eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus, pela tua fidelidade, Senhor, pelo teu amor para conosco, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o Senhor. Obrigado, papai querido, obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Muito Deus. obrigada, pastora. Muito obrigada pela sua presença, por Eu que compartilhar o seu agradeço, eu que testemunho. agradeço, viu? Muito Muito obrigada a obrigada. você pela honra, por me dar essa honra, essa oportunidade de estarmos juntas aqui. Muito obrigada, viu? Amém. Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. Amém. Amém. Tchau, Um tchau, grande pastora. beijo a você e toda a família e a todos que estão conosco nessa live. Um grande abraço, um grande beijo para todos. Amém. Deus te abençoe. Fiquem na paz, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Boa. tchau. Um abraço. Eu tenho alguns avisos para dar. Amanhã às 3 horas, Mulheres com Propósito, com a pastora
Viviane Martinello, só que vai ser online, então você não vai precisar sair de casa. Foi maravilhoso essa live com a pastora Rose, incomparável, não tenho palavras para expressar essa gratidão, sim, foi muito bom, maravilhoso, também foi muito tocada. Mas amanhã não se esqueça, às 3 horas, liga o seu celular pelo Instagram, pelo YouTube, canal, pela TV Marília, TV Marília, TV PIB, PIB, nós estaremos conectadas em nome de Jesus com a pastora Viviane Martinello, Mulheres com Propósito. Não perca, tá? E também vai ter sorteio, então não vai perder mesmo. Bom, fique conosco. Hoje tem culto multi. Logo após a Conexão Plena vai ter culto multi, então fique aí ligado. Se você tem um filho adolescente, filho jovem, você mesmo que é jovem, pode continuar, que vai ter uma palavra poderosa do pastor Davi. O nosso culto drive-in foi adiado. O prefeito teve que tomar decisões, né? Então, o nosso culto drive-in não foi cancelado, ele foi adiado. Dia 12 de julho nós vamos estar louvando. Lembra da última vez lá no Shopping Marília? Caiu fogo do céu e vai ser mesmo desse jeito, tá bom? Vamos perseverar na fé, sem desistir, nunca desanimar, mas com muita coragem. Vamos continuar na fé até o nosso noivo voltar, Jesus Cristo, para a honra e glória dele, com muita força. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Deus te abençoe e tenha uma sexta-feira maravilhosa. Obrigada.